Olá pessoal, beleza? Professor Ali aqui. Vamos falar agora do Estatuto dos Servidores de Armação dos Buses. Aula muito tranquila. O Estatuto é muito bom, aborda assuntos bem interessantes, bem direto, está bem atualizado. O Estatuto está muito bom, vale muito a pena estudar. E vamos que vamos, que eu vou explicar direitinho para você. Então, vamos lá. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreva, isso ajuda demais. Novos concursos vão vir, então você já vai ficar por dentro. Me siga no Instagram, concurso Rio das Ostras, área de educação, vai vir. Saquarema pode sair a qualquer momento, já não saiu, né? Arraial do Cabo tem novos editais, Búzios tem novos editais. Então assista que vale a pena. Assista não, se inscreva, né? Assista também, mas se inscreva também que vale a pena. Deixe aquele like, comente e compartilhe. Vamos que vamos. Me siga no Instagram. Primeiramente, galera, que estatuto é o quê? Estatuto é uma lei complementar, a gente viu por que é lei complementar, né? Porque a lei orgânica exige que seja, e vai dispor sobre o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos do município de Armação dos Búzios. Regime jurídico é o quê? A relação jurídica entre o servidor e o município, que vai ser por meio de um estatuto. Ou seja, de carteira assinada, você numa empresa, por exemplo, é carteira assinada. Lá a relação jurídica é o quê? É o CLT, você é seletista. Né? Carteira assinada é CLT. Aqui é um estatuto. Então, esse estatuto é o que vai trazer os seus direitos, os seus deveres. O estatuto ele define muitos assuntos. Ele define o que é servidor e define o que é cargo público. Ambos aqui, IBAN ama. IBAN sempre ama conceitos. O que é servidor? Olha, servidor é aquele que trabalha na prefeitura. Não, porque tem gente que trabalha na prefeitura que não é servidor. Servidor, para fins de prova, obviamente, é o seguinte: para efeito desta lei, como havia falado, servidor é a pessoa que legalmente investida, ou seja, entrou conforme a lei em um cargo público de provimento efetivo, concursado, ou em comissão, chefia. Então, servidor mesmo, somente são os concursados e as chefias desses concursados. Isso acontece muito dentro da administração pública, né? Lá tem gerente, tem supervisor, tem vários cargos de chefia. Servidor é o quê? É o concursado e a chefia, de maneira simples. Tem um cargo público. O que é cargo público? Cargo público é o conjunto de atribuições de responsabilidade, coisinhas para fazer, previsto na estrutura organizacional do município, né, que devem ser cometidas a um servidor. É o que o servidor vai fazer, de maneira simples. Lembrando que os cargos públicos eles são acessíveis a todos os brasileiros, desde que não cometa estrangeiros, são criados por lei, todo cargo público é criado por lei, a gente já sabe disso, tanto é que cabe à Câmara com a sanção do prefeito, a gente viu isso na aula passada, na aula de lei orgânica, denominação própria, cada cargo tem seu nome, e vencimento pago aí pelos cofres públicos. O município vai pagar com o dinheiro dele, né? Não pode privatizar, por exemplo. E por último, é vedada a prestação de serviços gratuitos. Então, para você que queria trabalhar de graça, hoje eu vou trabalhar de graça, hoje não precisa descontar, não precisa nem pagar o dia de hoje, não. Não pode, não pode trabalhar de graça. É claro que salvo os casos previstos em lei específica, né? O júri, por exemplo, o mesário no dia da eleição, não pode ser pago, né? Obviamente, são gratuitos. Bom, galera, uma outra coisa que a Banca IBAN gosta, ela não gosta tanto, mas ela gosta, tá? IBAN é isso aqui, ó. Os requisitos básicos para investidura no cargo. Ou seja, o requisito básico, o que você tem que ter para você entrar em um cargo? O quê? Primeiramente, nacionalidade brasileira. Então você tem que ser brasileiro. O gozo dos direitos políticos. Xandão não caçou seus direitos políticos, de maneira simples, tá, galera? Não estou dando partida, só para você gravar. O que é gozo dos direitos políticos? Você tem que estar ok com seus direitos políticos. Você tem que poder votar, seu título de eleitor está ok. Você pode também ser votado, você pode ser um candidato. Então isso é de maneira simples, né? Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Militares, você masculino, obviamente, eleitorais, conversa com os direitos políticos. Nível de escolaridade exigido para o cargo, cada cargo exige um nível de escolaridade. A idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental também. Tem que estar 100% da cabeça e o físico também. Tem que ter fortinho ali, não é fortinho. Física é que você tem capacidade de exercer aquela função. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, como, por exemplo, experiência. Alguns cargos de supervisão, por exemplo, na área da educação, exigem aí experiência. Para as pessoas portadoras de deficiência, evite o termo portadora, tá? Apesar de estar escrito aqui, é pessoas com deficiência, tá? Portadora remete a algo ruim, né? Pejorativo. Pois é, hoje a gente fala pessoas com deficiência. O que você tem que gravar é a porcentagem, 10% das vagas, é claro, de acordo com a deficiência, né, gente? Até, tá? Detalhe que até 10% das vagas. Banco e Ban gosta disso aqui também, dessa porcentagem. Pegou? Até 10% das vagas. Até.
né? 10%, né? Até. Pode ser menos. Vamos que vamos. Do provimento, continuar falando do provimento. Galera, isso aqui, IBAN, IBAN, IBAN. Que isso ali? IBAMA. Não só a banca IBAN. Como... Isso aqui é o assunto mais importante para sua prova. De qualquer prova de estatuto. Isso é muito, cai muito em prova. Primeiramente, vamos ver o que é isso aqui. A investidura. A investidura em cargo público ocorre com a posse. A banca troca isso aqui para nomeação, troca para concurso. Está errado. Investidura em cargo público ocorre com a posse. Investidura em cargo público ocorre com a posse. Olha, o que isso significa? Significa, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Significa que o cargo só é seu no momento da posse. Tanto é que é lá que você tira a foto, manda para o professor ler. O professor vai ficar feliz a beça. Ou para outros professores também. Lá você tira, bota na Instagram, quem gosta de falar, tem gente que não gosta, que acha que é inveja, não faz, tudo bem também. Mas é o momento mais feliz de sua vida, porque é ali que o cargo é seu. Então, quando é que o cargo é seu? Na posse. A investidura ocorre com a posse. O cargo não é seu quando você é classificado lá na lista, né, os primeiros, por exemplo, quando você é nomeado, ou seja, você é chamado para levar a documentação. O cargo só é seu quando você vai lá assinar o termo de posse. A investidura ocorre com a posse, isso despenca em prova, galera. Formas de provimento. Bom, a investidura ocorre com a posse, você entendeu. Forma de provimento. O que é provimento? Provimento é forma de entrar em um cargo. Ah, Lê, já sei, concurso. Concurso é uma forma de entrar em um cargo. Não. O concurso é um processo para ter uma lista de aprovados, uma classificação. Então, não é uma forma de entrar, é só um processo para ter uma lista de aprovados ali para começar a chamar. E essa chamada vai ser nomeação. Então, uma forma de entrar, na verdade, é a nomeação. A nomeação ela pode ser por concurso, né? Ela pode vir de um concurso, ou seja, quando vai exercer um cargo efetivo, ou também eu sou amigo do prefeito, o prefeito me colocou numa chefia. Nomeação também. Promoção. Ali, promoção, mas como assim promoção? De maneira simples, imagine que você está na classe A. Na classe A. São vários cargos na classe A, e aqui está você também. E aí, você entrou com... Você tem uma titulação, você tem um doutorado. E você vai para uma classe X. Vou botar uma classe C aqui, tá, galera? A gente viu, você que dá aula de educação, você viu quais são as classes, né? Tem que levar tudo lá. Isso aqui é estatuto, não fala exatamente, então, de maneira simples, isso aqui. Vamos botar para a classe B. Você vai pular para a classe B. Ou seja, você tem um mestrado, um doutorado, você vai pular de classe porque você tem um mestrado, doutorado. Você vai sair daqui, desse cargo de classe A, e vai entrar no cargo de classe B. Mas, professor Alê, eu vou deixar de fazer o que eu faço? Não. Mas você vai preencher um cargo de classe B. E qual a diferença agora? Agora você vai ganhar mais de você. Então, você percebeu que você trocou de cargo, mas continua fazendo a mesma coisa? Sim, mas você trocou de classe. Por que você trocou de classe? Porque você tem uma nova titulação. Tem um mestrado, um doutorado, por exemplo. Então, é como se você trocasse de cargo, mas na vida real não muda nada na sua vida. Só vai mudar o vencimento. Mas, para fins de lei, você trocou de cargo. Foi promovido. Promoção. Então, quando você está aqui num cargo e vai trocar para um outro cargo, você não está entrando em um cargo? Tá. Entrar em cargo não é forma de provimento? É. Então, promoção é forma de provimento. Você está saindo de um cargo e entrando no outro. Readaptação, a mesma coisa. Eu estou aqui do meu cargo Sarará Pimpão, fiscalizando as obras do município. Sou fiscal de postura, fiscal de obra, sei lá. Estou aqui de boas no meu cargo. E aí a obra caiu na minha perna, de tão precária que estava, e eu não posso mais fiscalizar a obra. Cheguei lá, bonitinho, o pessoal viu, né? O pessoal viu que lá eu não posso mais fiscalizar a obra. Eles vão me colocar em outro cargo, onde eu não tenho que andar. Eles vão me pegar aqui, vão me readaptar. O nome disso é readaptar. Readaptar para outro cargo. Ó. Não estou entrando em um outro cargo? Estou entrando. Então, a readaptação é forma de provimento. Então, a diferença, só para você situar, galera, esse aqui de baixo, você já é servidor. O único que você não é servidor é isso aqui, é a nomeação. Não é ainda. A diferença é essa. Mas tudo você entra. Isso aqui é o famoso provimento, nomeação, quando você não é servidor, provimento originário. Já quando você é servidor, é provimento derivado. Já é servidor. Mas também é uma forma de entrar. Reversão. Reversão é outra coisa interessante. Olha só que interessante. Eu estava no meu cargo e me machuquei. Machuquei lá, só que não dá para readaptar. Então eles me aposentaram.
eu estou em casa de boa, aposentado. Só que eu melhorei, estou 100%. Eles vão me trazer da minha aposentadoria por invalidez, vão me trazer. Eu estou voltando da aposentadoria. Estou entrando em um novo cargo. Não estou entrando? Estou. Então, é forma de provimento. A reversão é a volta do aposentado. Aproveitamento. Vamos lá, de novo, dou outro exemplo. Eu estou aqui no meu cargo, de boa. O cargo foi extinto. Como assim, Lê? Sei lá, saiu no diário oficial que o meu cargo foi extinto. Pum, pum, eu estou sem cargo. Eles vão me pegar e vão me deixar em disponibilidade. O que é disponibilidade? Numa fila lá em casa, né? Vou botar disponibilidade e botar em casa, que fica melhor. Ou seja, eu vou ficar em casa esperando em disponibilidade até eu ser colocado em outro cargo. Eles estão procurando, encontrou um cargo muito parecido com o meu anterior. Eles vão me pegar da disponibilidade e vão me aproveitar nesse cargo. Eu não estou entrando no cargo? Estou. Então é forma de provimento. Viu? Bem tranquilo, né? Vamos continuar. Reintegração. A reintegração é a volta do demitido. Eu estou aqui no meu cargo e fui demitido. Pam. Só que eu entrei num processo administrativo dentro da própria prefeitura ou entrei com uma ação judicial também, se eu quiser. E eles anularam minha demissão. E eu estou voltando. Eu estou voltando para o meu cargo de antes. Eu não estou voltando para o cargo? Estou. Mas ali, esse cargo já era seu. Sim, eu estou voltando. Reintegração também é forma de provimento, é a forma de entrar num cargo. Recondução. A recondução é bem interessante, né? Olha que interessante. Eu sou servidor de Búzios, né? Estou aqui, sou servidor de Búzios. Sou servidor de Búzios, tudo bom. Aí eu prestei o concurso para a Polícia Federal. Passei e fui trabalhar. Saí daqui, tá? Eu pedi vacância do meu cargo ficou vago, tá aqui, ficou vago. E aí fui trabalhar na Polícia Federal, PF. Só que eu não me adaptei, eu faltei muito, eu cheguei atrasado. E eu não passei no estágio probatório. 3 anos no estágio probatório, na PF eu não passei. Pessoal, olha, você não passou no estágio probatório porque você não trabalhou direito, você faltou muito. Então você vai estar fora. Quando você não passa no estágio probatório em relação a outro cargo, você como concursado aqui em Búzios, você consegue voltar, sabia? Eu vou explicar isso melhor mais à frente. Você consegue voltar. Essa volta é a recondução. Existe mais um caso de recondução, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Mas um caso bem específico é esse aqui. Eu não estou voltando para o meu cargo? Estou. Então, recondução é a volta do servidor que não passou no estágio probatório em outro cargo. Lembrando que eu deveria ser concursado aqui, tá? Em Búzios. Qualquer coisa você volta um pouquinho. Então, se eu estou entrando no cargo, a recondução é forma de provimento. Galera, gravem, que é importante. Perceba que são situações que você sai e depois volta. Ou porque anularam sua demissão, ou porque anularam sua aposentadoria, ou porque o seu cargo foi extinto e você ficou em disponibilidade e depois voltou. Então, de certa maneira, você está voltando para o cargo, você está entrando no cargo. Se está entrando, é provimento. Provimento vai ser feito pelo ato da autoridade competente de cada poder. Né? O prefeito, se você for servidor da prefeitura, e presidente da Câmara, se você for servidor da Câmara. Bom, a gente vai falar sobre cada um, obviamente, da nomeação. A nomeação, galera, ela vai ser feita em caráter efetivo, quando o cargo é de concurso, né? Concurso. Você fez a provinha no concurso, bonitinho, saiu a classificação, você vai ser nomeado. O que é nomeado? O seu nome sair no diário oficial. Esse vai ser nomeado, para você ir lá levar os documentos e assinar o termo de posse. A nomeação vai ser feita em caráter efetivo, quando se trata de cargo isolado ou cargo de carreira. Cargo isolado de provimento efetivo ou cargo de carreira. Cargo isolado, cargo de carreira. Galera, o cargo efetivo, cargo de concurso, ele se divide em dois, sabia? Um de carreira e isolado. O de carreira é o mais comum, principalmente na área da educação. O que é cargo de carreira? Você consegue subir na carreira. Por exemplo, você está com mestrado, doutorado, você consegue subir, você consegue ganhar mais, o nível de vencimento você consegue ganhar mais. Mas existem cargos que são isolados. Ou seja, não tem carreira. Não importa, o tempo passa, o tempo voa, você faz mestrado, você faz doutorado e nada acontece. Porque é um cargo isolado. Você vai ganhar só aquele valor todo mês, tá? Vai ter um reajuste anual, que é um padrão, mas você não vai poder subir na carreira por tempo de serviço, ou por merecimento, ou por qualquer ou titulação, né? Uma graduação. Existe. Não é comum, mas geralmente os cargos são de carreira, né? Não é comum, mas existe. Então, a nomeação ela pode ser feita em caráter efetivo, né, no cargo de concurso. Esse cargo de concurso ele pode ser isolado ou de carreira, ou em comissão. Comissão é o quê? É a chefia, galera, é o chefe. O seu chefe vai ser comissionado, inclusive na condição de interino. Interino é provisório, para cargo de confiança. Cargo de confiança é cargo de chefia. De novo, escrevendo de novo aqui. Que é exatamente o que esse estatuto dispõe, né?
Esse estatuto ele fala justamente sobre servidores efetivos e comissionados. Aqui não é diferente. A nomeação pode ser para servidor efetivo ou comissionado. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado, que é o cargo de concurso, que é provimento efetivo, depende de prévia habilitação em concurso público padrão, de provas ou de provas e títulos. Ou seja, é um concurso que é só prova, a prova vale 100, por exemplo, ou também pode ser prova de títulos. A prova vale 80 e o título vale 20. O que é título ali? Título é uma graduação a mais que você tem, uma pós-graduação, na verdade. Ou seja, uma especialização, um mestrado, um doutorado. E isso tudo conta pontos também. Então a prova vale 80, mas aí tem uns pontos de título ali que pode deixar você na frente, por exemplo. Então o concurso público ele pode ser, mas todo concurso público vai ser assim? Não. O que está escrito aqui? Concurso público ele pode ser de provas, ou seja, pode ser só uma prova e acabou, ou pode ser de provas e títulos também. Tá? Então tem concurso que é só prova e tem concurso que é prova e título. Novamente, o concurso público serve de prova ou prova de título, né? E o concurso público terá validade de até 2 anos, tá, galera? De até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Isso aqui é muito importante. Por quê? O que está escrito aqui? Está escrito que o concurso pode ser até 2 anos. Tá. Então pode ter um edital de 1 ano? Pode. 6 meses? Pode. 3 anos? Não, é até 2 anos. Isso aqui, galera, não é para você, não é para gente. Esse texto aqui é para a comissão que vai elaborar o concurso. Quando a prefeitura quer abrir um concurso, por exemplo, ela cria uma comissão de servidores, um grupinho de servidores, que vai começar a buscar as vagas, que vai começar a preparar o edital, vamos dizer assim, do concurso. E ela vai olhar no Estatuto do Servidor, e ela vai olhar na lei orgânica e vai ver qual é a validade que ela pode colocar nesse concurso. Essa validade é para quê? É para chamar os aprovados. Isso aqui, na verdade, é o tempo para chamar os aprovados. Geralmente, na maioria dos casos, os concursos são de 2 anos. Ou seja, tem 2 anos aí para chamar os aprovados dentro do número de vagas e os excedentes também, caso ela queira chamar os excedentes. Geralmente eles colocam 2 anos, mas nada impede de colocar 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Por quê? Porque o concurso terá validade de até 2 anos. A comissão que está criando o concurso é que vai escolher se ele vai botar 1 ano e meio, 2 anos. Não pode ser mais, tá bom? Geralmente ela escolhe 2 anos. Por isso que o edital está escrito lá. Esse concurso tem validade de 2 anos. Por quê? Porque eles escolheram 2 anos. E podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Pode prorrogar? Pode. É obrigado? Não. A prefeitura vai decidir se prorroga ou não a validade do concurso. Se prorrogar, tem que ser por igual período. Se. Ou seja, o concurso é de 2 anos. Se prorrogar, prorroga por mais quanto? 2. Não pode prorrogar por 1 ano? Não. Tem que ser por igual. Ah, ali, fizeram um concurso lá de 1 ano ali. Tem que chamar todo mundo em 1 ano? Sim. Depois que é homologado o concurso, começa a contar essa validade e aí tem que chamar os aprovados dentro de 1 ano. Pode prorrogar? Pode. Vai prorrogar por quanto tempo? 1 ano. Sempre prorrogável por igual período. Se prorrogar, vai ter que ser por igual período, não é obrigado. Outro assunto importante que a banca IBAN ama é isso aqui, galera. Após a assinatura do respectivo termo, a gente já sabe disso, é você ir lá assinando aquele papel, tirando foto bonitinho. Nesse papel deverá constar as atribuições do cargo, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, né? Ressalvado casos de ofício previsto em lei. A gente já sabe disso. Por quê? Porque a atribuição do cargo vem da lei, né? Então, para você alterar alguma coisa do cargo ali, você tem que ter uma lei para isso. Não pode simplesmente alterar no termo de posse. O que despenca em prova que a Banco IBAN gosta é isso aqui. A posse vai ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, que é a nomeação, né? Ou seja, você foi nomeado, saiu no Diário Oficial, você tem até 30 dias para tomar posse. Isso Banca IBAN ama. Não só a Banca IBAN, como todos os bancos. Ponto. Ali, como é que vai ser na vida real? Eles vão tirar o dia para você lá tomar posse. Mas como é que cai na prova? 30 dias. Tá? Leve para a prova. Será tornado sem efeito se a posse não ocorrer no prazo. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Tá. Ali, como que foi? Vamos lá, vou contar uma historinha. Passei no concurso público, saiu a classificação final. Tem lá, estou dentro dos aprovados. Aí a prefeitura vai começar a chamar os aprovados. Como é que faz? Nomeação. Como é que é feita a nomeação? O meu nome vai sair no Diário Oficial. Eu fico olhando o Diário Oficial para ver se meu nome está lá. Alexandre, venha lá para você tomar posse. Beleza, ele vai tirar um dia para ele ir lá, levar a documentação, na verdade. E aí, os documentos, tudo bonitinho, e aí depois vão tirar um dia para tomar posse. Segundo, Estatuto do Servidor, 30 dias, tá? Fim de prova é isso. Só que eu não fui tomar posse. Meu nome saiu no Diário Oficial, mas eu não fui tomar posse. O que acontece? Eu vou ser demitido? Aí eu pergunto você, demitido de quê? Demitido de quê? Porque você não tem nenhum cargo para ser demitido.
Vai ser exonerado? Exonerado de quê? O cargo não é seu. O cargo só é seu quando você toma posse. Você foi tomar posse? Não. Então nada é seu. Você não tem direito a nada. Porque você não foi tomar posse. O cargo só é seu quando toma posse. Então, torna sem efeito o ato de provimento, que é a nomeação. A nomeação perde o efeito, ou seja, você não vai poder ser mais nomeado. Perdeu o efeito. E se a posse não ocorrer dentro do prazo. Ou seja, você foi nomeado para tomar posse, a nomeação perdeu o efeito, porque você não concluiu a posse, logo, perde seu efeito, vamos dizer assim. Só leve para a prova, não tomou posse, vai ser tornado sem efeito o ato de provimento. Só haverá posse nos casos de provimento por cargo de nomeação, foi o que eu falei para vocês, né? Qual é a maneira de eu tomar posse? Prestei um concurso, foi nomeado, passei, né? Fui nomeado e vou tomar posse, beleza. Ou sou um amigo do prefeito, o prefeito fala assim, Ale, vem cá, exercer uma chefia aqui dentro da Secretaria de Obras, por exemplo. Eu vou ser nomeado e vou tomar posse na Secretaria de Obras, como chefia. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial, tem que ter inspeção médica padrãozinha. Bom, galera, a gente falou sobre a posse, agora a gente falar sobre o exercício. O exercício é o quê? Você ir trabalhar. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, você trabalhando. Ou na função de confiança, ou na chefia. E ocorrerá concomitantemente com a posse. Isso é curioso, e é a primeira vez que eu vejo no estatuto, concomitantemente com a posse, porque geralmente tem um prazo para você entrar em exercício. Você toma posse no tempo de posse, vai para casa e tem um prazo para começar a trabalhar. Aqui não, aqui em Búzios é diferente. Então está dizendo aqui, segundo o estatuto, na prática pode ser diferente. Na prática eles vão te dizer o dia que você vai começar. Mas segundo o estatuto, está dizendo que no dia que você tomar posse, já vai começar a trabalhar. Concomitantemente com a posse. Tá bom? Leve para a prova, isso que é importante, banco e banco gosta disso aqui. Será exonerado do cargo se não entrar em exercício imediatamente. Já vou explicar o outro caso aqui. Ou seja, fui nomeado, nome saiu no Diário Oficial. Levei a documentação, tomei posse, assinei o termo de posse. O cargo é meu. Se eu tomei posse, o cargo é meu. Não comecei a trabalhar, fui para casa, não trabalhei. Ou seja, eu não entrei em exercício. Se eu não entrar em exercício, eu sou exonerado. Por que eu sou exonerado? Porque eu não sou demitido, por exemplo. Primeiro, porque a exoneração e a demissão é a saída do servidor. Obrigada, né? A prefeitura obriga o servidor a sair. A diferença é que a demissão é uma punição, né? A saída punitiva. Por exemplo, a demissão. O cara ele agrediu alguém e vai ser demitido por isso. É punição. A exoneração é a saída do servidor, mas não é punição. Ou ele não passou no estágio probatório, ou ele não entrou em exercício. Não é uma punição, não é que ele fez algo errado, não é que ele agrediu alguém, mas sim porque ele não entrou em exercício. Simples assim. Então a gente chama de exonerado. É a saída do servidor, só que não tem caráter punitivo. Então, se você não entra em exercício, você não começa a trabalhar, você vai ser exonerado do cargo. Porque o cargo é seu agora, então você é exonerado. Ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança. Isso acontece quando, por exemplo, eu sou servidor. E aí me chamaram para exercer uma chefia. E aí eu vou tomar posse e começar a trabalhar como chefe. Só que eu não trabalho como chefe. Eu continuo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Eu vou ser exonerado do meu cargo efetivo? Não vai, né, gente? Só vai perder o efeito daquele comando de você começar a trabalhar como chefe. Aquilo perde o efeito, você não vai poder mais ser chefe. Porque você não vai ser exonerado do cargo, entende? Você só vai perder o efeito, porque você ia exercer uma chefia. Quando você vai exercer uma chefia, você não é exonerado. Entende? Só é exonerado quando você tem um cargo efetivo de concurso. A autoridade competente do órgão, ou seja, o seu chefe, ou entidade onde for nomeado, designado o servidor, compete dar exercício a ele. Então, quem vai te receber ali, dizendo que você começou a trabalhar naquele dia, vai ser o seu chefe, a autoridade competente do órgão. Promoção. A promoção não interrompe o tempo de serviço, então se você for promovido, vai começar a ganhar mais, por exemplo, não interrompe. Você vai continuar trabalhando normal. Nada acontece na realidade, só vai mudar o que você vai ganhar todo mês. A função de confiança e cargos de comissão. Tudo aqui é chefia, tá? Já começa por aí. Mas qual a diferença da função de confiança para os cargos de comissão? A função de confiança é uma função de chefe, não existe um cargo propriamente dito. Já o cargo é um cargo, existe um cargo de chefe, entende? Então, por exemplo, eu sou servidor lá de Búzios. Me pegaram para exercer uma função de chefe, porque o chefe foi demitido, porque, sei lá, porque não tem chefe naquele departamento. Eu exerço uma função de confiança. Eu sou chefe, exercendo uma função, na verdade. O cargo de comissão não, é um cargo mesmo, um cargo de chefe. Então, eu vou estar saindo do meu cargo e entrando num cargo de chefe, por exemplo. Então, a função de confiança ela é exclusiva de servidores concursados, tá bom?
Os cargos em comissão, que são os cargos comissionados, eles são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ele tem que saber, vai ter uma leizinha lá dizendo que quantos porcentos vai ser desses cargos comissionados, dessas chefias, vão ser servidores efetivos de concurso. Então, resumindo, função de confiança é uma função de chefe. Só pode servidor efetivo. Só pode, para exercer essa função, só quem está dentro do concurso. Vai pegar esse servidor concursado, vai colocar ele para exercer uma função de chefia, uma função de confiança. Agora, os cargos comissionados, são os cargos mesmo que existem na estrutura, esses vai ter que ter uma lei dizendo quantos por cento vai ser concursado, que vai exercer esses cargos. Estágio probatório. O estágio probatório, galera, é um período de 3 anos que você vai estar sendo avaliado. Sim, você foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, começou a trabalhar. Esse período de 3 anos iniciais, você vai estar sendo avaliado. O que vai estar sendo avaliado? Observado os seguintes fatores: a sua assiduidade, se você falta ou não, a sua disciplina no trabalho, por exemplo, a sua capacidade de iniciativa, a sua produtividade, se é produtivo, e a sua responsabilidade com o trabalho. Tudo isso vai estar sendo avaliado. A Bank-Ban gosta, não é o que mais cai, mas a Bank-Ban gosta desses fatores que estão sendo avaliados durante esses 3 anos de estágio probatório. Lembrando que é 3 anos de estágio probatório, durante esses 3 anos está sendo avaliado. A Bank-Ban gosta desse tempo aí, 3 anos, não esqueça. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Olha que interessante. Por que ele é exonerado, galera? Ele não é demitido. Porque ele não fez nada de errado, gente. Só é demitido se o servidor agredir alguém. Tem lá, né, os casos de demissão. Pegar, desviar dinheiro público, por exemplo, corrupção. Aí, nesse caso, ele é demitido. Tá? Aqui, ele só não passou no estágio probatório. Ou seja, ele não foi tão disciplinado, ele não foi tão responsável, ele não foi tão produtivo, ele começou a faltar um dia ou outro, sem justificativa. Então, ele será exonerado, tá bom? Não passou no estágio probatório, exonerado. Então, existem 2 maneiras de você ser exonerado. Você tomar posse e não entrar em exercício, e você não passar no estágio probatório. Percebeu? Se estável, vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 28. Como assim, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado? Imagine que eu sou servidor federal, sei lá, trabalho na Polícia Federal, e prestei um concurso para Búzios, comecei a trabalhar em Búzios. Eu sou servidor federal concursado, já tenho 10 anos, né, eu estável nesse cargo federal, sei lá, Polícia Federal, por exemplo. E aí prestei concurso para Búzios, pedi vacância daquele cargo da Polícia Federal para trabalhar em Búzios, obviamente. Eu não posso acumular nesse caso. Vamos supor que é um cargo que não pode acumular. E aí eu não passei no estágio probatório. Se você não passa no estágio probatório, você é exonerado. Só que se você é estável em outro cargo, igual era estável no cargo da Polícia Federal, eu volto para a Polícia Federal. É o exemplo aqui é o contrário, né? Eu volto para a Polícia Federal, tá bom? Então, eu sou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. O servidor de estágio probatório pode, sim, exercer quaisquer cargos de provimento em comissão, chefias ou função de direção, chefia, assessoramento, no órgão ou entidade. Ou seja, o servidor de estágio probatório, bota aí IBAN aqui que IBAN gosta. IBAN também gosta disso aqui. O servidor de estágio probatório pode exercer uma chefia, ali? Pode sim. Não há problema algum. Vamos continuar, galera. Estabilidade. A estabilidade é o servidor habilitado em concurso público, ele empossado, obviamente, ele adquire estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, é 3 anos de estágio probatório, está sendo avaliado. Passou esses 3 anos, você já é estável também. O que é estabilidade? A estabilidade é a prerrogativa que o servidor tem, né, de o servidor estável só perder o cargo dele mediante sentença judicial transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar. Ou seja, o servidor estável, ele tem a vantagem, entre aspas, de não perder o cargo dele. Ele só vai perder o cargo dele por meio de a sentença judicial transitada em julgado, uma sentença judicial que não cabe mais recurso, e ali foi definido que ele vai perder o cargo, ou por meio de um processo administrativo que aconteceu dentro da prefeitura. Vai ter um processo administrativo, vai ouvir ele bonitinho, e aí ele pode ser demitido também, tá? E pode perder o cargo dele. Lembrando que se ele perder o cargo no meio de um processo administrativo disciplinar, ele pode recorrer ao judiciário para anular. Ale, tá, o servidor estável só vai perder o cargo nesses 2 casos, né? Existem outros também, mas para fim de prova, só vai levar esses casos mesmo. Tá, e o servidor que não é estável, ele poderia ser demitido de uma hora para outra? Não. Só não vai precisar de um processo administrativo mais rebuscado, né? A gente vai ver como funciona na próxima aula. Ou seja, vai ter um processo mais simples, mais rápido.
Ele pode ser demitido, mas tem que ouvir ele, né? Tem que dar o direito da ampla defesa do contraditório. A diferença é essa, que aqui vai ter um processo, aqui é uma coisa, um rito mais complexo, né? Se ele não for estável, não precisa de um processo administrativo, mas precisa sim de um processo diante da prefeitura. Só não é um processo administrativo disciplinar. É um outro processo, um processo mais rápido, vamos dizer assim. Da readaptação. Como havia falado, galera, a readaptação é a investidura do servidor, é uma forma de provimento, né? Encargo, né, de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido física ou mentalmente. Foi o que eu falei. Eu estou lá, de boa, fiscalizando a obra cai na minha perna, eu não consigo mais trabalhar fiscalizando. Então eu sou readaptado para um cargo de escritório, um cargo dentro da prefeitura, por exemplo. Se julgado incapaz, o servidor será aposentado por invalidez, óbvio. A readaptação sempre será efetivada em cargos e atribuições afins, parecidas, né? Respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimento. Ou seja, eu sou readaptado para outro cargo, aquele outro cargo tem que ser o mesmo vencimento, a escolaridade exigida tem que ser a mesma, tem que ser bem parecido com o anterior. Reversão. Reversão, como havia falado, é a volta do aposentado por invalidez. Você pode colocar aí, volta do aposentado. Ou seja, vamos supor que não tem como me readaptar. Eu quebrei a perna, não tem como. Não tem como nem trabalhar no escritório. Eu sou aposentado por invalidez. E aí, eu fiquei bem. Fiquei 100%. Já posso até jogar uma bolinha. Tá. Então, olha, se você tá bem, então você volta. Essa volta é chamada de reversão. Toda volta do aposentado por invalidez é chamada de reversão. Então, reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, vai ter uma junta médica para verificar, forem declarados insubsistentes o motivo da aposentadoria. A reversão vai ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Porque, de repente, o cargo transformou em outro. Então, eu volto para esse outro cargo onde foi transformado. Encontrando-se o cargo provido, o servidor exercerá sua atribuição como excedente até a ocorrência da vaga. Vamos supor que já tem alguém no meu cargo, né? Já passou tanto tempo que já tem alguém no meu cargo. Não tem problema. Vou ficar como excedente, vou ficar como mais um naquele órgão até surgir uma vaga e eles colocarem naquele cargo. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Vamos, de idade, obviamente, né? De idade, óbvio, né? 70 anos de trabalho, impossível. Ou seja, galera, eu estou tanto tempo aposentado que eu já completei 70 anos. Então não posso mais ser revertido. Ainda que eu possa caminhar, ainda que eu esteja 100%. Pegou? E para a gente finalizar, da reintegração, que eu falei para vocês, é a volta do demitido. A reintegração é a reinvestidura, ou seja, a volta do servidor estável no seu cargo anteriormente ocupado. Ou seja, eu era estável, fui demitido. Demitido por um processo administrativo. E eu entrei com recurso no próprio processo administrativo ou eu entrei com uma ação judicial também, tanto faz. O processo administrativo tem um recurso também, tá, galera? Você pode entrar com recurso. Uma nova prova, dizendo que não fui eu que fiz aquilo. E eles anularam a demissão. Se eles anularam a demissão, eu volto. Essa volta é chamada de reintegração. Então, a reintegração é a volta do servidor estável no cargo que ele ocupava antes. O juiz também pode anular a minha demissão, eu volto. A pergunta que não quer calar. Ale, você falou que você era estável, foi demitido, injustamente, anulou sua demissão, você voltou. É reintegração. Sim. Então é a volta do servidor estável ao seu cargo que ocupava antes, ou no cargo que foi transformado ele, né, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento das vantagens. Sim, eu vou ser ressarcido por tudo aquilo que eu perdi. Tá? Até porque a demissão foi injusta, tanto é que foi anulada. Ali, a reintegração é a volta do servidor demitido, mas o servidor era estável. Sim. E se o servidor não é estável? Como assim? Vamos supor que eu seja servidor, fui demitido injustamente, não precisou de um processo administrativo, porque eu não era estável. Sim, é um processo mais simples, mas teve um processo mais simples, né? Sim, fui demitido, mas anularam minha demissão. Voltei. Não é reintegração. Exatamente, não é. Sabe o que é? Não tem nome para isso. Quê? Não tem nome. É a volta do servidor demitido que não é estável. Não tem nome para isso. É inanimado. Veja você. O nome só existe quando o servidor é estável e foi demitido injustamente. Tá? Quando ele não é estável, ou seja, foi demitido logo nos 3 primeiros anos do trabalho dele, e ele conseguiu anular a demissão, não tem nome para isso, tá bom? Só para você saber que não tem nome. E você gravar também que a reintegração é a reinvestidura do servidor estável. Recondução. A recondução é o retorno do servidor, estável também, ao cargo anteriormente ocupado e decorre de, foi o que eu falei para vocês. Ela ocorre de 2 casos.
Primeiro, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Não entendi. O primeiro caso é o seguinte: eu estou aqui em Búzios, concursado há 10 anos. Concursado. E aí, fiz o concurso para Polícia Federal. Agora é o contrário. Ó. Vou falar Polícia Civil, fica mais fácil. Polícia Civil. Concurso Polícia Civil, aqui do Rio de Janeiro, vou trocar tiro. Beleza. E aí eu pedi vacância aqui do meu cargo para assumir outro cargo. Vacância para assumir... Já que não pode acumular. Assumir outro cargo. Outro cargo. Ah, beleza, ali, vai lá. Aí eu fui na Polícia Civil. Fiquei 3 anos lá em estágio probatório. Os 3 anos, os 3 primeiros anos é estágio probatório. Todo cargo efetivo tem estágio probatório, que é o período de sendo avaliado. E não passei na Polícia Civil, no estágio probatório, na verdade. Não passei. Eu passei no concurso e tudo mais, tomei posse, entrei exercício, mas eu faltei muito. Eu não cumpri os meus deveres. E aí eu não passei no estágio probatório. E aí eu faço o quê? Eu volto para o meu cargo em Búzios. Essa volta é chamada de recondução. Quando inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. Veja você, recondução. O nome disso aqui. Tá. Recondução também pode ser por reintegração de anterior ocupante. Poxa, agora piorou tudo. Piorou não. Olha que interessante. Eu e você, nós dois, bem, nós dois, ó. Olha que interessante. Eu tô aqui no meu cargo e fui demitido. Tô demitido, tô fora. Pegaram você, colocaram no meu cargo. Olha você aqui, ó. Você tá aqui de boa no meu cargo. E eu fui demitido. Vou botar aqui. Demitido. Tá. Fui demitido. Só que eu recorri, teve um processo administrativo disciplinar, obviamente. Já que eu era estável, né? Ou então fui demitido. Só que eu recorri ou dentro da esfera administrativa ou dentro da justiça, né? No Poder Judiciário, numa ação judicial. Eu recorri e eles já anularam a demissão. Eu vou voltar. Qual o nome dessa volta? Ali, se você era estável e foi demitido e anularam sua demissão, o nome disso é reintegração. Isso, você reintegrado. Posso botar reintegrado? Pode. Então tá bom, reintegrado. A reintegração, ou seja, será reintegrado o servidor estável que foi demitido e anularam a demissão dele. Essa demissão pode ser anulada dentro da própria administração pública, quando entra com recurso, ou uma via judicial. Só que você está aqui. O que eu faço com você? Vai pegar você e vai trazer você para cá. Volta para o seu cargo. Para esse cargo, para eu entrar nesse cargo. Não tem como 2 pessoas preencherem o meu cargo. Essa volta para o seu cargo é chamado de recondução. Eu chego para você e falo assim, ó, você vai ser reconduzido ao seu cargo. Some daqui, sai do meu cargo. Tá entendendo, galera? Agora vamos ler para ver se faz sentido. Ó. A recondução é o retorno ao servidor estável decorrente de reintegração do anterior ocupante. Eu sou o anterior ocupante. Eu estou sendo reintegrado. Você vai ser reconduzido, você vai sair do meu cargo e voltar para onde você veio. Entendeu? Qualquer coisa você volta um pouquinho. E para finalizar, da disponibilidade e do aproveitamento. O retorno à atividade do servidor que está em disponibilidade vai ser feito mediante aproveitamento. E a pessoa lê isso aqui e não entende nada. Tá, mas como é que ele foi parar na disponibilidade? Tá. Olha só que interessante, galera. De novo. Estou no meu cargo beleza pura. E eu descobri no Diário Oficial, isso não é comum não, tá? Que meu cargo foi extinto. Não precisa mais de, sei lá, eu só fazer qualquer coisa lá, não precisa mais daquilo. Foi extinto meu cargo. E eu fiquei sem cargo. Falei, vou trabalhar onde, meu irmão? E eles não têm um cargo para mim. Geralmente eles já arrumam um cargo antes, né? Mas vamos supor que eles não têm. Estão tudo despreparado. E aí eles me falam assim, Ale, você vai para casa. Você vai para casa. Fica aqui na sua casinha de boas, certo? Eu acho a mulher na minha casa. Você vai ficar em casa em disponibilidade. Então, a disponibilidade, você só vai para a disponibilidade quando seu cargo é extinto ali. Isso, exatamente isso. Cargo extinto, você pula para a disponibilidade, fica em casa ganhando. Você ganha de acordo com o tempo que você tem de trabalho. Isso aqui é bem complexo, tá, gente? Mas só resumindo é isso. E a prefeitura vai procurar um cargo. Achei, Ale, eu encontrei um cargo igualzinho que era antes. Então tá. Vem para esse cargo. O nome disso é aproveitamento. Então, galera, olha só, o que muda é só nome, gente. Isso aqui é uma bobeira do nada. Depende. Você está voltando por quê? Porque estava em disponibilidade? Aproveitamento. Você está voltando por quê? Porque foi demitido? Reintegrado. Você está voltando por quê? Porque foi apossado por invalidez e não tem mais motivo?
Reversão. Você está voltando por quê? Porque foi reintegrado um servidor que estava ocupando o cargo dele? Recondução. Você voltando por quê? Porque não passou no estágio probatório? Recondução também. Tá entendendo? É tudo doideira. Tudo é a mesma coisa. Só que muda de onde você veio para onde você vai, de grosso modo, né? Então, olha só. O aproveitamento, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade será feito mediante aproveitamento. A disponibilidade ele está em casa, porque o cargo dele foi extinto. Isso vai ser feito mediante aproveitamento obrigatório em carga, atribuições de vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, tá? Que ocupava antes. Então, eu vou ver aqui. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. No prazo previsto em lei, não está aqui o prazo. Ou seja, se eu sou aproveitado e eu não entro em exercício, não vou trabalhar, continuo em casa, eles vão fazer o quê? Perde o efeito, o aproveitamento. O que é perder efeito? Não vai valer mais, acabou. Só tem efeito naquele período de tempo. Se botar em 15 dias, só tem efeito durante 15 dias. Passou de 15 dias, perdeu o efeito. Não pode mais entrar em aproveitamento. E caça a minha disponibilidade, para eu não ganhar mais, obviamente. Pegou? A vacância vai decorrer de. Vacância é uma vaca grande? Não. A vacância é quando o cargo fica vago. Quando o cargo fica vago. Assim, galera, tem gente que coloca música para gravar isso aqui. Tem vários tipos, né? De métodos, né, de gravar isso aqui. Eu gosto de pensar na lógica. Você já sabe. Você já sabe, você que está aí. Por exemplo, quando é que o cargo vai ficar vago? Eu pergunto a você. Quando? Quando que um cargo de concurso fica vago? Ale, quando o servidor é demitido. Demissão. Aqui, o servidor fez besteira, foi demitido. Ale, quando o servidor se aposenta, o cargo fica vago. Aposentadoria. Perfeito. Se aposentou, o cargo fica vago para outro. Ale, quando o servidor morre. Quando ele falece, está aqui. Ale, quando o servidor é exonerado. E ele só é exonerado porque ele é exonerado, tá viu? Ele tomou posse e não entrou em exercício, ou ele não passou no estágio probatório. Mas a exoneração também se dá para um outro meio, quando ele pede para sair. A exoneração, quando ele toma posse, assina o termo de posse, e não entra em exercício, é pela administração, a administração que exonera ele. A exoneração, que ele não passa no estágio probatório, é pela prefeitura também. A prefeitura vai exonerar ele. Agora, ele também pode pedir exoneração. Ele pode pedir para sair. Então, a exoneração também é um caso. Ah, Lê, me dê um exemplo. Claro. Imagine que eu vou morar em Portugal, quero morar na Europa agora. Sou concursado em Búzios. Peço o quê? Demissão? Demissão é punitivo. Punitivo. Não posso pedir demissão. Eu peço exoneração. Eu sei que é muito comum, vou pedir demissão da minha empresa. Tudo bem, você pode continuar falando. Mas aqui no Estatuto do Servidor a gente não fala assim. A gente fala que vai pedir exoneração. Outro meio também, readaptação, isso é óbvio também. Por quê? Eu estou no meu cargo lá de fiscal de obras. A obra caiu na minha perna, quebrou minha perna. Eu sou readaptado para um outro cargo. O cargo de fiscal de obras não vai ficar vago para outro? Então, o cargo fica vago. Caso de vacância, né, quando o cargo fica vago. Então, readaptação também. Promoção, a mesma coisa. Se eu sou promovido aqui, eu sou da classe A, e aí, sei lá, por tempo de serviço, né? Galera, essa promoção aqui é um pouco diferente da promoção que a gente vê lá no plano de cargos de carreira do magistério, tá? Da área da educação. É um pouco diferente. Aqui eu vou dar um exemplo mais simples, tá bom? Ou seja, eu estou aqui na classe A, né? Estou aqui na classe A. Por tempo ou por merecimento, eu posso ir para a classe B. E o cargo meu da classe A vai ficar vago. Eu fui promovido, agora eu sou da classe B, só vou ganhar mais, tal. Ou por tempo ou por merecimento, eu posso subir, logo esse cargo vai ficar vago. Então, promoção também deixa o cargo vago. E por último, a posse em outro cargo inacumulável, que é vacância para assumir outro cargo. Exemplo, eu estou aqui no meu cargo em Búzios, passei no concurso da Polícia Federal e tomei posse lá na Polícia Federal. Eu peço o quê? Eu peço vacância para assumir outro cargo. Então é a posse em outro cargo. Isso gera uma vacância. E aí, se eu não passar no estágio probatório lá da Polícia Federal, eu sou reconduzido para Búzios novamente. E se eu passar no estágio probatório lá? Aí acabou. Acabou o vínculo com Búzios. Não tem mais vínculo nenhum. Tá bom? Então, não vai gerar uma vacância? A posse em outro cargo não vai gerar uma vacância? Vai. Então, 100%. Então, fechamos aqui os casos de vacância. É claro, galera, que os professores eles podem acumular cargo, tá? E aí, nesse caso, eles podem acumular, obviamente. Né? Não seria o caso aqui. Seriam cargos inacumuláveis. Vamos continuar, galera.
Exoneração. A exoneração, como eu havia falado, é a saída do servidor, ou a vacância, né? Só que não tem servidor. Só que ele é diferente de demissão. Porque demissão também é a saída do servidor. Só que uma punição por ele ter feito alguma coisa errada. Exoneração não. Exoneração é a saída do servidor, só que ninguém fez nada errado. A exoneração ela pode ser feita de duas maneiras. A pedido, que é como a gente viu. Então, eu quero morar na Itália, não quero saber mais do Brasil. Sou servidor de Búzios. Ah, vou lá pedir demissão. Não, não é assim. Você não pede demissão. Você pede exoneração. Demissão é você pedir para te punir. Só se você roubar de alguém lá dentro da prefeitura, que você vai ser demitido. Tá bom? Você entendeu, galera? Só muda o nome ali. Só muda o nome. Tá? A gente fala exoneração. Ou também pode ser de ofício, do ato da autoridade competente de cada poder. O que é de ofício? De ofício, no nosso caso aqui, é pela prefeitura. Ou pela Câmara também, caso. Pelo prefeito, né? Quando é que a prefeitura pode me exonerar? Que geralmente ela demite, né? Não exonera. Naqueles casos que eu falei para vocês. Quando, primeiro, não passou no estágio probatório, ou tomou posse e não entrou no exercício. Bem tranquilo. Como já viu só no passado. O que foi acrescentado agora foi a pedido. Eu mostrei para vocês agora que quando você pede para sair, você pede exoneração. A exoneração do cargo em comissão e a dispensa da função de confiança, tá. Isso aqui é de cargo efetivo, concursado. E a exoneração do cargo em comissão e a função de confiança, que são as chefias. Como é que fica? Como é que fica isso aqui? Esse já é muito mais diferente. Primeiro, a pedido. É óbvio. Eu sou chefe lá. O prefeito me colocou como chefe. Eu sou chefe. Você, prefeito, quero mais não, quero mais não, quero sair daqui. Eu peço. Exoneração, sou chefe. Ou a juízo da autoridade competente. Aqui tem um lance diferente. Se o prefeito acordar da pá virada, se acordar revoltado com a vida e quiser descontar em mim, que sou o cargo comissionado, uma chefia lá dentro, ele vai chegar, o Alexandre, você está exonerado. Acabou. Bom? Então, é uma maneira de você ser exonerado também. Então, ele só pode fazer isso com os cargos comissionados, ou função de confiança. Ele não pode fazer isso com cargo efetivo, óbvio. Bom, galera, temos também a substituição. Olha aí, que nome novo, substituição, pois é. Mas substituição não é para gente, não é para servidor efetivo, não. A substituição é só para chefe. Os servidores investidos num cargo ou função de direção ou chefia terão substitutos previamente designados pelo dirigente máximo em órgão ou entidade, obedecido às disposições regimentais. Ou seja, eu trabalho ali no órgão, né, numa secretaria, e ali tem um chefe. Já vai ser definido quem vai ficar responsável pelo órgão quando esse chefe não estiver ali. Se ele for entrar de licença, de férias, entendeu? Isso aqui é a substituição. O substituto, aquele que vai substituir o chefe, vai assumir automaticamente, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa. Ou seja, imagine que me colocou como chefe. Eu não sou chefe, né? Tem um chefe lá, o chefe entrou de férias. E aí eu sou o substituto. Eu trabalho lá dentro com outra coisa. Eu vou ser o chefe e vou continuar trabalhando com essa outra coisa ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou assumir automaticamente e cumulativamente com o meu cargo. Eu vou acumular os dois. Ah, você vai ganhar mais? Eu vou explicar. O exercício do cargo de função de direção de chefia não afastamento, impedimentos legais do titular, né, que é o chefe, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Vamos supor que meu chefe vai ficar um mês, né, 30 dias de férias. Eu vou ficar responsável ali pela chefia durante esses 30 dias e vou poder escolher se eu quero ganhar como servidor, que eu trabalho no dia a dia, vou continuar trabalhando, obviamente, ou como chefe. Geralmente as pessoas escolhem como chefe, né? Porque vai ganhar mais. Entendeu? Espero que sim. Qualquer coisa você volta um pouquinho. Vamos continuar. Vencimento. Galera, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Vencimento é aquilo que você ganha pelo cargo. Ou seja, é aquele base. Ali eu ganho mais coisas, eu ganho muitas vantagens. Mas o que você ganha só pelo cargo é vencimento. Então vamos supor que você ganha 2.000 pelo vencimento. Só que você tem um mestrado, aí você ganha mais R$ 500, exemplo hipotético. Só que você tem mais tempo de serviço, aí você ganha só que tem uma outra gratificação lá, você ganha mais R$ 100. Ou seja, vai ganhando no total
você ganha 2.600. O seu vencimento é 2.000, que é pelo cargo. Entendeu? Temos também a figura da remuneração. A remuneração, sim, é o total. Total, que é a remuneração. A remuneração é a soma do vencimento com todas as vantagens. Um exemplo, isso aqui é bem interessante. Você que não gosta de mentira, mas também não gosta de falar quanto ganha. E sempre tem um atrevido que vai perguntar quanto você ganha lá na prefeitura. Aí vamos supor que eu ganho, sei lá, R$ 2.600. Mas eu não quero falar para ele que eu ganho R$ 2.600. Eu falo o quê? Eu falo o seguinte, não, o meu vencimento lá é R$ 2.000. Eu não menti para ele. Eu falei a verdade. Só que na cabeça dele, ele vai assim, cara, não, ele ganha R$ 2.000 lá, tá, beleza. Só que não é verdade, eu ganho muito mais, eu ganho 2.600. Entendeu? Ele perguntou quanto eu ganho, eu falei o vencimento, que é relativo ao cargo. Mas lá eu tenho outras gratificações adicionais que vão concluir o total. E esse total é chamado de remuneração. Ele deveria perguntar qual é a sua remuneração, aí não tem para onde fugir. Como havia falado, a remuneração compõe-se do vencimento básico do cargo acrescido, ou seja, remuneração é o quê? É o total, é o vencimento mais as vantagens. Vencimento mais vantagens. Acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Tem vantagem que não é permanente, hoje eu vou explicar melhor. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço do servidor público. Ou seja, é vedado equiparar. O que significa isso? Imagine quão bom seria, né, galera? Professores. Qual é a remuneração do professor? Vai ser 80% do que ganha o prefeito. Se o prefeito ganha 10.000, o professor ganha 8.000. Ou seja, eu equiparei um vencimento, uma remuneração com outra. Não pode. Você não pode fazer isso. Então, não pode equiparar vencimentos, remunerações. Outro detalhe é que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Olha, como assim? Quem trabalha na Câmara ganha menos? Galera, aqui não está escrito, mas isso é para cargos equivalentes. Exemplo, nós temos o procurador do município, que é o advogado do município, e na Câmara também nós temos procuradores. O procurador da Câmara não pode ganhar mais que o procurador da prefeitura. Nós temos, por exemplo, o pessoal do administrativo, auxiliar administrativo, né, técnico administrativo que a gente chama, dentro da prefeitura, e o técnico administrativo dentro da Câmara. O técnico administrativo da Câmara não pode ganhar mais que o técnico administrativo da prefeitura. Ou seja, quem trabalha na Câmara não pode ganhar mais do que quem trabalha na prefeitura. Para cargos equivalentes, tá? Detalhe, cargos equivalentes. É claro que se você for comprar um cargo lá de nível superior com um cargo de nível médio, o nível superior vai ganhar mais independente, seja do Poder Legislativo. Tá bom? Então, de cargos iguais, cargos equivalentes. A remuneração e o subsídio dos servidores ocupantes de cargos e funções de poderes do município terão como limite o valor do subsídio do prefeito. Ou seja, o subsídio do prefeito é o valor máximo. Ale, estou confuso. Apareceu um monte de nomes aí. Tá, vou explicar para você legalzinho agora. Presta atenção. Galera, tudo é salário. Tudo é o que você ganha. Tá? Então chama de salário. Mas se a gente for destrinchar, a gente vai ter vários nomes para a mesma coisa. Por exemplo, se você trabalha de carteira assinada, você ganha salário todo mês. Se você trabalhar na prefeitura como servidor efetivo, concursado, você ganha remuneração, que é o total. Mas dentro da sua remuneração também tem um vencimento, que equivale ao cargo. Você já sabe disso. Para você que exerce um cargo político é o quê? Prefeito, vereadores, secretários. Não falei cargo eletivo, falei cargo político. Secretário é um cargo político. Tá? Você não ganha remuneração, não ganha salário, não ganha vencimento. Muda o nome. Subsídio. Tá? Então, é subsídio o nome correto. Então, na verdade, está dizendo que a remuneração dos servidores, subsídio dos secretários, por exemplo, o secretário ganha subsídio, eles têm um limite máximo, o subsídio do prefeito. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Ponto. Ali é tudo salário? É tudo salário. Mas a gente chama de subsídio se for prefeito, vereador e secretário municipal de saúde, educação, por exemplo. São chamados cargos políticos. Não é cargo eletivo. O cargo eletivo é só prefeito e vereador. Tá? São os cargos políticos.
Além dos vencimentos, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens. Aqui tem as vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações, galera, têm um caráter mais transitório. Tanto é que fala transitório. As indenizações, de maneira simples, você gravar, é só você pensar, como que eu vou ser indenizado? Tá, quando eu fizer alguma coisa com o meu dinheiro, por exemplo, preciso sair para cumprir alguma coisa fora do meu trabalho, né, que não tem a ver. Ou seja, eu trabalho dentro da prefeitura, mas naquele momento preciso levar um documento, que é da prefeitura. Tem que ser, eu tenho que sair, não tem carro, vou usar o meu carro. Vou usar um transporte, meu meio de transporte, vou pagar um meio de transporte. Eu posso ser indenizado por isso. Eu usei do meu meio de transporte para fazer coisas da prefeitura. Coisas que eu não faço corriqueiramente, né? Não sei se o seu trabalho é esse, né? Aí você não ganha. Mas entendeu? Então, as indenizações, elas são transitórias. Indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento. Justamente por isso, porque é transitório. O que é incorporar? Vai ser de seu para sempre, vamos botar assim. Ali apareceu outro nome aqui, provento. Tá. Provento. Não tem quando você se aposenta? Aí deixa de ser remuneração, começa a chamar provento. Ah, mas muda o nome de novo? Muda. Quando você se aposenta, se você é servidor, você ganha remuneração, que é o total. Depois que se aposenta, você ganha provento. Então, na verdade, é a remuneração do aposentado, né? Provento. E as indenizações, ela não se incorpora, simples assim. Ou seja, ela não faz parte de cálculos, elas não ficam definitivas. Elas são transitórias, né? Você usou do seu dinheiro e você é indenizado por isso. Temos também as gratificações adicionais. As gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicadas em lei. Nos casos bem específicos, né? Por exemplo, um adicional de tempo de serviço. Isso incorpora no seu vencimento. Esse adicional vai contando, contando, e você vai se aposentar com um valorzinho a mais, justamente porque incorpora. Isso conta para cálculos de aposentadoria, por exemplo. Não são todos, tá? Mas, para fins de prova, gratificação adicional incorpora o vencimento. As vantagens pecuniárias, que são vantagens no dinheiro, que são as aqui de cima, percebidas pelo servidor, não serão computadas nem acumuladas para fins de concessão anteriores. Nossa, o que é isso? O outros acréscimos pecuniários anteriores sob o mesmo título ou de fundamento. Como assim, Ale? Imagine que você ganhe 10 mil reais por mês. Ganha bem, né? Ganha bem. Tá. Imagine que a cada 3 anos você ganhe 10%. Então, você completou 3 anos lá, você vai ganhar 10%. 10%. 10% é quanto é 10%? 10% de 10 mil, né? É quanto? É R$ 1.000, né, galera? Opa, volta aqui. Opa, R$ 1.000. Tá. Tá desproporcional aqui, mas você entendeu. R$ 1.000. Então, no fundo, você ganha 11 mil. Vamos supor que não teve atualização monetária, não teve nada, não tem atualização nenhuma. Você continuou ganhando esse valor. Então, você vai ganhar mais 10%. Esse 10% é de em cima de 11 mil, que faz diferença, vai dar de R$ 100 de diferença. Ou em cima de 10? Sempre em cima de 10. Por quê? Porque não posso colocar uma porcentagem em cima de outra porcentagem. Então, se você ganhava 10% e aí você vai ganhar mais 10%, é sempre do seu vencimento base, não é do total. Resumindo, eu posso colocar isso aqui. As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, elas serão contadas em cima do vencimento sempre. Não pode ser contada em cima da remuneração. Entendeu? É isso que eu estou dizendo aqui. Qualquer coisa você volta um pouquinho para a gente pegar de novo. Bom, galera, aqui tem as indenizações, né, diárias, por exemplo, transporte. Caso você vá fazer algum trabalho na rua e gaste com transporte, e você vai ser indenizado depois, tem alguns aqui. E aqui tem as gratificações adicionais, né? A retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Caso você trabalhe numa chefia, você é servidor efetivo, concursado, vai exercer uma chefia. Você tem direito a essa gratificação. Gratificação natalina, 13º. Adicional por tempo de serviço, como havia falado. Adicional por atividades insalubres, perigosas, penosas. Adicional pelo serviço extraordinário, hora extra. Adicional noturno, adicional de férias e outros também, relacionados aí ao local ou natureza do trabalho. Bom, galera, outro assunto que a banca IBAN gosta é isso aqui. Isso é muito fácil e vale muito a pena. Poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doar sangue. Então, se você for doar sangue, naquele dia você não precisa ir trabalhar. Então, gravem isso. E 8 dias consecutivos por motivo de casamento e de falecimento de pessoas próximas ao servidor. Óbvio que não é falecimento do servidor, né, que não faz sentido. Né? Se ele morreu, não vai poder voltar para trabalhar. Mas é de pessoas próximas, como cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda tutela e irmãos. Perceba que são pessoas muito próximas ao servidor. 8 dias. Se esse pessoal morre ou se esse servidor casa. Top?
Como que eu gravei isso aqui? Eu gravei isso aqui bem tranquilo. Eu gravei o 8 é o infinito deitado, né? Em pé, na verdade, né? Porque eu tenho um símbolo do infinito, o símbolo do infinito é esse aqui, tá, galera? Pra quem não sabe. É mais ou menos isso aqui, tá? É um 8 deitado. E você, quando casa, é para sempre. Ninguém casa para separar, até porque é caro, né? Você casa achando que é para sempre. Pode até descasar depois, mas quando você casou, você achava que era para sempre. E quando falece também, ninguém volta. Tirando Lázaro, obviamente. Então, eu gravei isso aqui, casar e falecer é para sempre, então, 8 dias ao 8 deitado, tá bom? Uma maneira de gravar. Será concedido horário especial também ao servidor estudante, né, desde que comprovada a incompatibilidade com horários de escola e é da repartição, sem prejuízo do seu cargo, você tem que trabalhar, só que vai ser um horário especial. E também vai ser exigida a compensação de horário, tá bom? Respeitado aí a duração de semanal de trabalho. Então, um estudante que estuda de manhã, por exemplo, vai só trabalhar de segunda a sexta, a segunda a quinta, por exemplo, ele pode trabalhar na sexta e não trabalhar pela manhã, né? Ou seja, compensar esse horário. É um horário especial para ele. Também será considerado horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovado na cidade, obviamente, independente da compensação de horário. Aqui é independente da compensação de horário. Ou seja, o servidor com deficiência tem um horário especial para ele não precisa compensar nada. O estudante precisa. Vamos continuar, galera. Outra coisa que a Bankiban gosta é isso aqui. Isso é importante. Que são as penalidades disciplinares. O que é penalidade disciplinar? Você fez caquinha, você fez coisa errada, vai ser demitido. Lá no Estatuto do Servidor, galera, tem lá os direitos e as proibições do servidor. Leia aquilo que é importante, o Bankiban gosta. Não todos, são muitos assuntos, é bom você dar uma lida para entender como funciona. Mas aqui, eu vou trazer alguns em questões. Mas aqui, vamos falar sobre as penalidades. O que você pode sofrer se você fizer a coisa errada? Advertência, que é por escrito. Então você vai tomar uma advertência por escrito bonitinho, vai chamar a sua atenção por escrito. O nome disso é advertência. Pode receber também uma suspensão. A suspensão ela ocorre em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Você tomou uma advertência, fez a mesma coisa, vai tomar outra? Não, aí você toma uma suspensão. E de violação das demais proibições, coisas que são proibidas do servidor, que não tipifica infração sujeita à penalidade de demissão. Ou seja, são proibições, que o servidor acabou cometendo essas proibições, mas não é caso de demissão. Então, a suspensão fica no meio da advertência e demissão. Não é demissão, é suspensão. Tomou várias advertências por escrito, vai tomar uma suspensão. Detalhe, não pode exceder 90 dias. Isso aqui é muito importante, banco e banco gosta. Aliás, todas as bancas, né? A suspensão não pode passar de 90 dias. Pode ser um dia? Pode. 2, 10, 15? Pode. 30? Pode. 40? Pode. Até 90 dias. Isso despenca em prova. E, obviamente, vai ser suspenso, não vai ganhar, né? Óbvio. A demissão, que é a clássica, né? A cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Isso aqui, o servidor, que ele fez caquinha, ele fez coisa errada, ia ser demitido, mas sem vergonha foi lá e se aposentou. Ou então o cargo dele foi extinto, ele está em disponibilidade. E como é que vai demitir um servidor aposentado ou demitir um servidor em disponibilidade? Não tem como demitir, fica esquisito. A gente fala de caçar. Então será caçada a aposentadoria, disponibilidade, no ativo que houver praticado na atividade, falta um nível com demissão. Ele agrediu alguém, por exemplo, vai ser demitido, só que ele se aposentou ou entrou em disponibilidade, vai ser cassado, na verdade. Destituição do cargo em comissão. A destituição do cargo em comissão por não ocupante de cargo efetivo será aplicada no caso de infração sujeita à penalidade de suspensão e demissão. Como que funciona? Vamos supor que o prefeito me colocou como chefe. Eu não sou nada da prefeitura, eu não sou concursado nem nada, não ocupante de cargo efetivo, ou seja, eu sou de fora. Pode? Pode. O chefe ele pode ser de fora também, não necessariamente é o concursado. E aí eu estou naquele cargo de chefe e cometi algo que posso ser demitido, agredi alguém. Eu não vou ser demitido, porque não se demite chefe, destitui ele do cargo. Ou coisas que levam à suspensão. Não pode suspender um chefe, destituir ele da função. É como se fosse uma demissão, entendeu? Só que nesse caso aqui, as penalidades de suspensão também ele é destituído do cargo. Ao contrário do efetivo. O efetivo, se ele fez uma coisa que não é tão grave, ele pode pegar uma suspensão. Já o cara que está como chefe no cargo de comissão, não. Ele não pode pegar uma suspensão. Entende? Ele vai ser destituído. Então ele já está fora. E destituição da função comissionada. Esse aqui, galera, não tem nada escrito sobre. Então lembre-se que existe essa possibilidade aqui. Aqui, no caso, ele vai ser destituído da função, né? A função comissionada é o cargo efetivo, é o servidor efetivo que vai fazer.
Eu sou concursado e me colocaram numa função de chefe. Naquela situação de chefe, eu agredi alguém. Eu vou sofrer as consequências. Só que o estatuto não fala sobre isso, então nem vou comentar. Será punido com a suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica. Vamos supor que tem a inspeção médica ali todo ano, por exemplo, a cada X anos, e aí simplesmente o servidor não quer fazer a inspeção médica. O que acontece? Ele pode ser suspendido até 15 dias. Então, recusou-se a inspeção médica até 15 dias de suspensão. Outra coisa que a Banco gosta é isso aqui. O conceito de abandono de cargo e na sua idade habitual. Eu vou botar os dois aqui, porque a Banco gosta muito disso aqui. Eu vejo muita questão da Banco sobre isso aqui. O que é um, o que é o outro? Isso tudo gera demissão, tá? Isso aqui. O que é abandono de cargo? Abandono de cargo é o cargo, né? É a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Ou seja, ele teve a intenção de faltar, ele não justificou essa falta e ele ficou 30 dias direto. Mais, né? Mais de 30 dias direto. Sem abandono de cargo. Isso aqui gera demissão, tá? Show. Só sabe o que é abandono de cargo? 30 dias direto sem trabalhar. Temos também a inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual? O próprio nome já diz. É um servidor que ele falta, vem trabalhar, depois falta. Ele é inassíduo, né? Ele falta muito. Ele tem que ser assíduo. Tem que não faltar, mas ele é inassíduo. Ele falta muito. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, não tem motivo, por 60 dias interpoladamente. 60 dias é o total. Ele pode vir, faltar, vem, depois falta, depois vem de novo, depois falta, durante o período de 12 meses. Então, se somarem 60 faltas durante o período de 12 meses de um ano, 12 meses, né? Leva 12 meses para falta, melhor. Pode ser demitido por inassiduidade habitual. Ali, mas é um servidor que justificou. Não é o caso. Aqui é sem justificativa. Abandono de cargo, o servidor abandona o cargo, ele não vai mais trabalhar. Passou de 30 dias sem trabalhar, abandono de cargo, o nome disso. E inassiduidade habitual é aquele servidor que tem 60 faltas durante 12 meses. Faltas essas que não estão justificadas. Todos os casos aqui, demissão. Vamos continuar, galera. E por último, já falar sobre processo administrativo disciplinar. O que é um processo administrativo disciplinar, galera? É um processo que vai ocorrer, você, servidor Estado, fez besteira, vai ter esse processo. Vamos ver como funciona. A autoridade que tiver ciência, autoridade é o quê? É um chefe, né? Que tiver ciência de irregularidade no serviço, é obrigada, ela tem que fazer o quê? Apurar. Imediatamente. A autoridade verificou algo errado, tem que verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Né? Se ele está vendo que tem algo errado ali, ele vai verificar. Ele pode verificar de duas maneiras, mediante uma sindicância ou mediante um processo administrativo disciplinar, que chama de PAD. Em todos os casos, é assegurada a ampla defesa. Sindicância ou um PAD? Sim. A sindicância, ele vai escolher, né? Se a sindicância ou um PAD. Ele pode escolher um ou outro, tanto faz, porque não tem ordem, não. Mas se ele perceber que é algo mais leve, ele pode abrir uma sindicância. A sindicância é um processo mais rápido. Já um processo administrativo disciplinar, o PAD, é um processo mais lento, mais demorado. Então, se ele viu que o caso é um caso mais bobo, né? Não gera nem demissão, vamos abrir uma sindicância, que é uma coisa mais rápida. Agora, rapaz, isso aí é caso de demissão. Já abre um processo administrativo disciplinar. Pode abrir uma sindicância? Pode abrir qualquer um deles. Ele vai pensar ali o que ele quer abrir. Show, vamos falar da sindicância, que é algo mais rápido. A sindicância, galera, parágrafo único aqui, ó. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. A sindicância, ela vai durar 30 mais 30. Não pode exceder 30 dias e é prorrogado por igual período. Por isso que eu falei que é mais rápido. Então o processo administrativo disciplinar vai ser muito mais longo que isso, com certeza. Eu vou te mostrar. E detalhe, da sindicância pode resultar 3 coisas. São coisas óbvias. Primeiro, arquivamento. Ou seja, apurou ali o servidor que fez besteira, mas descobriu que não fez besteira nenhuma. Foi fake news, mentira. Então arquiva. Não teve nada de errado. Ou a aplicação de penalidade de advertência, que será por escrito, que a gente já viu. Então, da sindicância, já posso chamar na chincha no escrito, a advertência. Suspensão de até 30 dias. Ale, oi. A suspensão é até 90 dias, está errado isso aí. Não. A sindicância, ela só pode gerar uma suspensão de até 30 dias. Mas se o servidor fez uma besteira,
tão grande, que não é demissão, mas cabe uma suspensão de 60, cabe uma suspensão máxima de 90. Não pode ser da sindicância. Ele é obrigado a pular para o terceiro, instauração de um processo disciplinar. Ou seja, se não tiver nada de errado, eu arquivo o processo. Se for caso de advertência, já aplica a advertência na sindicância, já acabou. E se for caso de suspensão, se a suspensão for até 30 dias, da sindicância mesmo eu já aplico a suspensão e acabou. Agora, se eu perceber que é caso de demissão, ou que é um caso de suspensão de mais de 30 dias, eu sou obrigado a instaurar um processo administrativo disciplinar. Eu não posso demitir direto da sindicância, eu não posso aplicar uma suspensão maior que 60 dias direto da sindicância. Eu não posso, eu tenho que abrir um processo administrativo disciplinar. Então, novamente, o prazo é 30 mais 30, sempre que o ilícito, olha só o artigo 132, nem precisava estar escrito, mas está escrito ainda para mostrar para a gente. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de suspensão de mais de 30 dias, de demissão, ou caso que também seria demissão, que é a cassação de aposentadoria, atividade, destituição do cargo em comissão, será obrigatória a instauração de um processo administrativo disciplinar. Tá? Um processo disciplinar. Nem precisava estar escrito isso aqui, né? Vamos continuar? Vamos falar do processo administrativo disciplinar. Primeira coisa é o quê? 60 mais 60. É o dobro ali, exatamente. Aqui o artigo 138. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não vai exceder 60 dias, contados a data da publicação do ato que constitui a comissão. Admitida sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. 60 mais 60. Leve para a prova, porque IBAN gosta disso aqui. IBAN gosta disso aqui também, que eu esqueci de escrever. É uma questão muito difícil, tá, gente? Muito difícil aqui. Todo mundo erra e você não. Vamos lá. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições e que tenha relação com as atribuições do cargo que se encontra investido. Então, o processo disciplinar tem esse negócio, de apurar a responsabilidade do servidor. A lei traz que a responsabilidade deve ser apurada por um processo disciplinar. Mas também pode ser por sindicância, a gente já viu disso, mas a lei só diz processo disciplinar aqui. O processo disciplinar será conduzido processo disciplinar ou também processo administrativo disciplinar, tanto faz isso falar. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão, um grupinho, de 3 servidores estáveis, designado pela autoridade competente. Então, a autoridade competente vai designar 3 servidores concursados para conduzir o processo, que indicará entre eles o seu presidente. Um desses servidores será o presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ou seja, o presidente dessa comissãozinha, que também é servidor estável, ele tem que ter um nível de escolaridade maior que o indiciado, ou o cargo dele que ocupa é maior que o indiciado, superior que o indiciado, entendeu? Não pode ser, por exemplo, não pode ser um presidente de nível médio da comissão apurando a responsabilidade de um concursado de nível superior que fez besteira. Não poderia. Tem que ser do mesmo nível, os dois serem do mesmo nível superior, ou o presidente da comissão ter um nível de escolaridade maior ou um cargo superior ao do indiciado. Bom, terminamos, galera. Vamos fazer questõezinhas? Acesse o portal acb.com.br ou o nosso site também direto aqui. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Adquira as questões, adquira os mapas mentais, estão bem completos. E a gente vai agora fazer questões para os servidores focados na Butibam, bem no esquema para a gente terminar com chave de ouro. Muito obrigado mais uma vez. Papai do Céu abençoe seus estudos. Até o nosso próximo vídeo de questões. Até lá. Tchau, tchau.